E aí, pessoal, como é que estamos? Eu espero do fundo do coração que todo mundo esteja bem, muito bem. Porque estamos aqui de volta para poder crescermos juntos, crescermos conhecendo coisas, sabendo de coisas, entendendo algumas coisas e sempre que possível à luz da palavra que é vida pra gente, né? Entendendo as coisas com uma visão que não descarta o espiritual de tudo, porque não adianta a gente crescer em todas as áreas e esquecer dessa área, porque se a gente quer equilíbrio, o equilíbrio está presente no contexto. Nós não somos apenas formados de uma alma e não somos formados apenas de um corpo também. Dentro dessa realidade, eu quero falar hoje sobre algo que assim ganhou muito destaque de uns tempos para cá. Falar sobre isso ganhou muito destaque. Pra vocês terem ideia, ganhou tanto destaque, gente, que se criou até uma teologia específica para isso. Eu estou falando de prosperidade. Se criou a teologia da prosperidade, que é aquela onde as pessoas simplesmente recebem, ganham, são abençoadas, e tudo se resume a isso. Parece que a caminhada com Deus se resume a isso, servir a Deus se resume a isso, estar com Deus se resume a isso, e quando não tem isso, ninguém está com Deus. Quando não tem isso, quando não se tem 4 carros, uma casa no campo, uma na praia, uma na cidade, parece que a bênção de Deus não está sobre nós. Eu quero focar um pouco sobre prosperidade, para que a gente entenda o caminho que tem que ser trilhado para essa prosperidade, né? Primeiro de tudo, pensa comigo, a gente tem que entender o que é prosperidade quando se fala em prosperidade. Não se pode ter uma visão apenas para as questões financeiras de tudo, sabe? Como prosperidade está totalmente vinculada a dinheiro, a ganho e ao financeiro. Não é assim, gente. Prosperidade, entende bem, prosperidade é ausência de necessidade. Isso explica muita coisa, porque tem pessoas que têm tanto dinheiro e para elas falta tanta coisa. Tem gente que tem tantos, assim, dotado de muitos bens, mas um vazio enorme que nada preenche. E esse vazio enorme que nada preenche, fica claro, pelo menos para mim fica claro que prosperidade não é apenas ter isso, não é apenas possuir isso. Prosperidade é você não ter necessidade não apenas em uma área da sua vida, mas é um conjunto de coisas que te tornam pleno. Então, uma das primeiras coisas que você que busca a prosperidade precisa entender é que ela não se resume a questões financeiras. Não estou dizendo que ter dinheiro é ruim, gente, nada disso. A pessoa fala, olha, o dinheiro é do diabo. Se você acha isso, me dê, que eu oro e fico com a mim. Porque não é não, gente. Não é. A Bíblia fala que o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Mas não que o dinheiro seja. Dinheiro é bom, até porque hoje em dia eu não vivo sem ele, minha gente. Tem que ter dinheiro para as coisas, para comprar, tem que ter dinheiro para poder viver, pagar as contas, pagar boleto, para ter condição de sair na rua, nem fazer alguma coisa. Mas só que, quando a gente fala em prosperidade, não é focar apenas no ter dinheiro, porque tem pessoas que resumiram a vida nisso. Meu Deus, é impressionante o tanto de cursos de internet, o tanto de experts, agora não é experts, né? Experts nos assuntos e tal, de pessoas que surgem nas redes sociais, vendendo cursos em cima de cursos, para que as pessoas fiquem ricas, né? Rica, eu sou rica, quero ficar rico, todo mundo quer ficar rico. E dinheiro não é problema, só que entenda, quando você foca apenas e absolutamente nisso, isso não te faz próspero. A prova disso é muita, eu estou falando é muita gente que vive em rios de dinheiro, se sentindo vazia, fora aqueles que tiraram a vida, tá? Mas que se viam numa situação de falta algo, são prósperos financeiramente, mas não tem prosperidade, né? Tem gente que é próspera no dinheiro, mas não vive a prosperidade. E a prosperidade, para ser vivida, ela se resume em uma palavra. Uma palavra. E essa uma palavra na qual se resume a prosperidade para ser vivida, entenda, você tem que ver essa palavra como um todo, tá? Essa palavra tem que ser vista como um todo. E
não alvo de questionamentos ou inúmeros porquês. Simplesmente tem que ser visto e vivido. Pronto, acabou. Que palavra é essa, Bruno? O que resume viver prosperidade se chama obediência. Quando você vive a obediência, obediência a quê, Bruno? Aos princípios que não são os princípios estabelecidos por esse mundo, que não são os princípios estabelecidos por experts, que não são princípios estabelecidos por um estudo humano, são princípios estabelecidos por Deus na sua santa e bendita palavra, que a gente tem totalmente à disposição da gente para ler, reler, interpretar quantas vezes forem necessárias. Lembrando que essa palavra é para ser lida e interpretada, não apenas lida, tá? Porque isso não faz diferença nenhuma. Quando você foca nesses princípios e você vive em obediência a esses princípios, gente, olha, é impressionante que acontece uma coisa que a própria Bíblia fala. Ela fala assim, ó, você não vai nem precisar investir tempo orando, pedindo alguma bênção ou pedindo para ser abençoado. Isso tudo vai correr atrás de você e perseguir você como se fosse, sabe, uma corrente assim ininterrupta de águas que procura desembocar num determinado lugar. É como se essa corrente fosse atrás de você para desembocar realmente na tua vida. É isso que acontece quando você entende e vive uma coisinha chamada obediência. Entende? A obediência gera isso, a obediência produz isso, a obediência ela nos faz, enfim, viver de fato o que se entende por prosperidade. Obediência e prosperidade são duas coisas que andam extremamente juntas. E só para ser claro com você, quando eu falo em questões financeiras especificamente, isso é tão certo e tão certo que é a única área da vida da gente que Deus se permite ser provado por nós. Ele fala assim, ó, se vocês não fizerem isso que ele orientou lá em um dos livros da Bíblia, quando fala sobre finanças, se vocês fizerem isso, eu vou mostrar para vocês como eu vou abrir as janelas dos céus. E de fato, vocês vão viver a prosperidade de um modo a nunca faltar para vocês. Gente, e só entende isso e só experimenta isso quem se adequa, quem se encaixa nessa questão de obediência. E quando eu falo obediência, eu lembro muito quando eu era criança. Eu lembro quando eu era criança que eu acho que minha mãe tinha muito medo de eu e da minha irmã, da gente crescer e ser perdido. Porque a minha mãe era um general. Mas, olha, gente, ela era um general, assim, generala. E ela criou a gente sempre focando em me obedeçam, me obedeçam, me obedeçam. Só que tinha algumas coisas, gente, que eu não entendia por que eu tinha que obedecer aqui, sabe? Tem umas coisas assim que falam, meu pai, o que tem a ver? Isso aqui não tem nada a ver com isso aqui. Por que eu tenho que obedecer isso aqui? Gente, sabe, sem conexão, nada a ver, que sai assim da cabeça da minha mãe. Só que eu lembro que por respeito eu nunca discutia e eu nem perguntava por que eu tenho que fazer isso, ou por que tem que ser assim, ou por que eu simplesmente obedecia. Sem questionamentos, eu podia ter perguntas minhas, perguntas bem intrínsecas que eu nem externava, porque eu entendia que, bom, se é minha mãe e ela está fazendo, eu estou aqui para obedecer, não vou questionar muita coisa não. E assim, né, toquei a vida, eu e minha irmã tocamos a vida assim. Avalie aquele que tem um amor incondicional por nós. Obedecer a Deus, eu entendo que muitas vezes a gente enfrenta situações que não é muito bem do nosso conhecimento, sabe? Do nosso entendimento. E a gente tem vontade de perguntar por quê. Eu já falei e repito, você pode perguntar por quê quantas vezes você quiser. As pessoas falam, não pode falar por quê para Deus. Não pode. Pode sim, porque eu falo muito para Deus por quê. Então você pode falar por quê para Deus quantas vezes você quiser. A questão é, nem sempre Deus vai responder, entendeu? Você pode colocar assim, 200 porquê, dos 200 porquê, ele fala, e os outros 199 não. Você pode perguntar quantas vezes você quiser porquê, mas saiba que nem sempre ele vai responder, como você espera que ele responda, ou ele não vai responder mesmo, e simples assim. Só que independente de ter uma resposta ou não, eu perguntando porquê ou não perguntando porquê, o meu papel é esse, é seguir no fluxo da obediência. Porque quando eu sigo no fluxo da obediência, aí eu sou alvo do que eu entendo de prosperidade.
Só que, gente, é muito desafiador você falar de coisas de Deus como obediência e você querer entender isso, e você querer absorver isso, e você querer assimilar isso apenas com entendimento natural. Tá entendendo? Quando eu falo de coisas de Deus, quando eu falo de uma obediência a Deus, eu estou saindo desse plano natural, desse plano comum que a gente vive, e eu estou indo para um outro plano, que a gente chama de um plano sobrenatural, além do natural, que é um plano literalmente espiritual. Então, para eu entender isso e começar a praticar essa obediência, sabendo que isso traz sobre mim prosperidade, eu não vou conseguir de verdade, sabe? Me entenda bem, a gente não vai conseguir se dedicar a essa obediência de maneira, sabe, se lançar sobre isso, não ficar cheio de questionamentos e dúvidas e perguntas e indagações, mas se lançar sobre essa obediência. Nós não vamos conseguir fazer isso através de um pensamento natural, de um olhar natural, de uma humanidade, né? Dentro dessa realidade humana que eu falo, não dá. Para a gente conseguir acessar, adentrar isso, essa questão da obediência a um Deus que eu nunca vi, mas que deixou para mim preceitos e princípios que quando eu obedeço, eu sou alvo de tudo de melhor que Ele tem para mim, para eu conseguir me debruçar sobre isso e abraçar isso e viver isso, não vai ser gerado no meu entendimento humano e natural, entende? Eu preciso de todas as formas ter um lado espiritual ativado para entender essas coisas. É tolice tentar viver coisas de Deus e compreender coisas de Deus com olhar natural, com jeito natural, dentro da realidade humana. Isso nunca vai acontecer, porque Deus está além de tudo isso que os nossos olhos conseguem ver e a nossa capacidade consegue assimilar. Muito além disso, para você conseguir ter acesso a essas coisas, para você conseguir viver essas coisas, para você conseguir entender e se debruçar sobre essa obediência que te leva à prosperidade, só tem um jeito mesmo, é virando a chave e ativando o nosso lado espiritual, o nosso lado espírito. E isso é muito possível. E eu espero muito, ao longo dessa jornada, poder colaborar com você para isso. Lembra de uma coisa, que a prosperidade, que a ausência de toda e qualquer necessidade, que é isso em todas as áreas da tua vida, obediência. Como? A nível espiritual. Como? Estamos aqui para isso. Até mais, hein? Obrigado de nada.